Olá, pessoal. Janaína Caradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E hoje, mais uma segunda-feira daquelas agitadíssimas, não é mesmo, Débora, Ney? E estamos aqui com questões imobiliárias e urbanísticas, aquelas temáticas assim que vem chamando a atenção de toda a sociedade. E vamos lembrar que fica registrado, depois eu vou deixar o link ali para vocês, pessoal, na coluna do Paraná Portal. Eu vou deixar os dois links, o da semana passada e dessa semana também. Então não deixem de aproveitar e apreciar aqui os conhecimentos da minha amiga Débora de Castro da Rocha, do Claudinei Gomes Daniel, nosso querido Ney, que hoje, nossa, hoje realmente eu lembrei até das questões lá da minha cidade, de Jaraguá do Sul, mas vamos conversando aos pouquinhos para entender, né, a temática de hoje, não é mesmo, Débora? Muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, minha amiga. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje em mais um bloco. Então, falar um pouquinho ainda da regularização fundiária, né? Que é um tema que nós gostamos bastante aqui, especialmente quando é a vez do nosso Ney Daniel, né? Que tem justamente aí sempre essa motivação para desenvolver temáticas nesse sentido, voltadas à regularização fundiária. E como nós nos deparamos com um decreto novo, que é o 10692 de 2021, aí entendemos por bem, novamente, trazer aqui essas questões que são sempre recentes, né, minha amiga, como você sempre bem pondera aqui, são questões que nos fazem refletir, trazem as novidades aí para quem nos acompanha semanalmente, né? Nosso público cada vez vem crescendo mais, a gente sempre fica muito feliz com isso, né? Com essa resposta positiva de todos, no sentido de sempre procurar, né, conhecer cada vez mais o direito imobiliário urbanístico, sempre aproximar cada vez mais as pessoas do direito imobiliário urbanístico, especialmente nessas questões que são aquelas que se fundam no direito à moradia, né, a dignidade da pessoa humana, são questões básicas que dizem respeito ao nosso dia a dia. Então, quem não mora, quem não precisa de um imóvel, quem não se depara com uma relação locatícia, numa relação de compra e venda de imóvel, né? E, nesse caso, especificamente, a REURB, né, que é a regularização fundiária urbana, que vem aí trazendo esse amparo, especialmente para as populações de baixa renda. Só que nós não podemos apenas nos limitar, por exemplo, a 13465 de 2017, que foi a legislação que trouxe um arcabouço imenso no sentido de resolver, ou pelo menos normatizar de uma forma mais inteligente a situação, mais dinâmica, né? Nós não podemos simplesmente nos restringir ali aqueles termos, porque existem questões adjacentes também que acabam permeando toda a regularização fundiária. E nesse caso, quando a gente fala desse decreto 10692 de 2021, justamente trazemos porque ele vem disciplinando a criação do Cadastro Nacional de Municípios, no sentido de se estabelecer quais são as áreas de vulnerabilidade e aquelas que também são suscetíveis à ocorrência de desastres. Porque, vejam, quando você fala de regularização fundiária, logo você se volta à tentativa de regularizar aqueles núcleos que já estão pré-estabelecidos, enfim, já tem toda uma concepção, todo um entendimento de que aquele núcleo já se consolidou. Então, quando você pensa no núcleo consolidado, via de regra, é porque ele já está estabelecido há muito tempo, já tem ali a instalação, inclusive, de água, de luz, enfim, todas essas questões básicas. Mas nem sempre isso ocorre, ou nem sempre ocorre da forma adequada, e nem sempre, e na maioria das vezes, essas pessoas não estão instaladas em locais adequados, em locais em que elas tenham propriamente segurança, propriamente dignidade. Então, esse decreto agora ele vem justamente trazendo essa resposta social, no sentido de fazer com que os estados, enfim, a União, se preocupem e deem esse apoio para os municípios, no sentido, então, de poder cadastrar essas áreas, para que todos saibamos, então, quais são e a fim de que sejam adotadas, então, as políticas necessárias, então, aí a evitar esse tipo de
catástrofe, desastre que decorre justamente aí de normalmente chuvas muito fortes, que tem erosões. Então, isso tudo a gente vai conseguir mapear, que é o objetivo do decreto, a fim de que se evitem, então, problemas nesse sentido, né? Porque quando a gente fala de RURB, a gente tem que entender que nós estamos diante de problemas que podem ser desencadeados tanto no âmbito econômico, tanto no âmbito social, ambiental, enfim, em vários aspectos. Então, nesse, claro, e especialmente no social. E quando a gente fala no social, então a gente enxerga esse decreto como ele sendo algo que vem aí em consonância com esse interesse, com essa vontade de estabelecer algumas diretrizes que são essenciais para, então, resguardar essas pessoas. Então, nesse sentido, como a gente tem essa competência, né, do município estabelecer algumas diretrizes, especialmente urbanísticas, nós não podemos desprezar que a União e os estados virão, então, de acordo com o decreto, apoiar, então, essas políticas no sentido de estabelecer quais serão essas áreas afetadas e também para ajudar nesse mapeamento, que é aquilo que tem por mote, então, esse decreto. E nesse mapeamento, então, vai ser feito tanto esse norte, ou seja, vai se traçar essa estratégia a fim de que sejam implementados planos, então, visando a redução desses desastres nessas áreas. Porque, claro que alguém que está vivendo em uma ocupação, muito provavelmente está vivendo num local à margem da sociedade. Estando à margem da sociedade, não raramente ele se encontra numa área lá que tem, por exemplo, um manancial próximo, uma área que está ali próxima a um rio. Então, essas áreas, ou enfim perto de montanhas, encostas, que possa ali causar um deslizamento, dependendo aí da quantidade de chuva, por exemplo. Então, nesse ponto é que cabe fazer essa análise sensata, no sentido de se estabelecer quem está, como fazer e como vai se praticar, então, essa implementação a fim de evitar esse tipo de situação que vem trazer aí não apenas esse prejuízo material, mas principalmente um prejuízo humano, que é esse que a gente tenta resguardar, então, aí muito mais com o decreto, e até mesmo trazer esse assunto à tona, porque não é brincadeira, né, gente? Falar em regularização fundiária é simples, é fácil vir aqui, trazer a lei, a 13465, trazer as formas como se dá ou como se espera que se deem, o que a gente sabe que na prática não ocorre assim, porque infelizmente existe ainda um déficit muito grande entre aquilo que deve ser e aquilo que efetivamente é na prática. Então, é muito fácil só falar, mas é difícil, de fato, você conseguir resultados práticos. É difícil, de fato, você conseguir trazer essa legislação para ser aplicada no dia a dia. Inclusive, minha amiga, eu até tenho uma notícia muito positiva para te dar, até você, como inclusive do estado de Santa Catarina, que é de Jaraguá do Sul, Santa Catarina está à frente, muito à frente, no que diz respeito à regularização fundiária. Dos estudos que nós fazemos em relação à regularização fundiária no país, Santa Catarina está, anos-luz, inclusive, aqui do estado do Paraná, no que diz respeito à regularização e no que diz respeito ao interesse de se regularizar essas áreas, essas ocupações, ou seja, trazer dignidade para essas pessoas que se encontram realmente em situações assim, né? Ou seja, ocupando irregularmente uma área e que buscam pela sua regularização, que buscam ali por uma titulação ou que, enfim, que possam ter ali um imóvel, né, regular, numa área também de forma regular. Claro, nem sempre é fácil, como eu falei para vocês no começo aqui, a gente fala de regularização fundiária justamente porque essas pessoas se encontram numa área delicada, uma área de proteção, enfim. E nesse ponto, quando você vai fazer uma regularização, os estudos são essenciais. Ou seja, eu vou fazer um estudo ambiental para verificar, né, qual é a situação daquela área, o que pode causar aquela regularização. Mas fato também que, quando a gente fala em regularização e entra nesse aspecto, não se pode ignorar que deixar de fazer a regularização porque as pessoas estão ali, mesmo sabendo que elas estão já há 20 anos, é algo que, assim,
dispensa até comentários, né? Porque bem ou mal elas já estão ali. Claro que nesse momento você vai mapear, você vai tentar encontrar uma metodologia, uma forma que possa fazer com que ou você realoque ou você de alguma maneira se incumba ali de providências no sentido de fazer com que aquele meio ambiente então não continue sendo degradado, né? Que se possa, então, estabelecer ali uma convivência harmoniosa entre o ser humano, ou seja, aquela pessoa que deve vir, então, a ser respeitada nos seus direitos à moradia, dentro daquela cidade, né, deve ser entendida, então, ou estar dentro desse contexto, e respeitando-se também o meio ambiente, ou seja, políticas socioambientais são imprescindíveis nesses casos, mas fato é que não se pode deixar, por exemplo, de proceder à regularização fundiária apenas porque a pessoa se encontra naquela área, né? Ou seja, vou ignorar um fato que já acontece na prática há anos, simplesmente porque ela está numa área que não se permite, ou enfim, é uma área de proteção, né? O meio ambiente está ali sendo degradado. Eu tenho que encontrar mecanismos para gerenciar então todas essas ocorrências, a fim de permitir então com que essas pessoas possam ter condições dignas de vida. Mais do que isso, a partir desse decreto, então eu consigo fazer com que eu conheça, ou seja, as municipalidades deverão norteadas então aí por esses planos, né, que devem ser então aí digamos assim assistidos, né, pelos estados e também pela União, e poder aí regularizar ou entender qual é a situação daquele local, a fim de mapear e conseguir, então, trazer uma resposta social a esses interesses dessas populações que, via de regra, são carentes. Porque não se pode desprezar que, atualmente, 84,72% da população brasileira vive nas cidades. E, em se concebendo tal fato, elas vivendo nas cidades, por óbvio que nem todas estão ou se encontram em condições ideais, né? Então, dentro dessas condições é que se busca, então, perceber e até encontrar um mecanismo que traga essa satisfação, que possa propiciar condições de vida que sejam minimamente dignas, tudo isso também em compasso com aquilo que dispõe a própria Constituição Federal, que inclusive aí a Carta Magna, que rege tudo o que acontece no nosso país, que está no ápice do nosso ordenamento jurídico e dessa forma deve, então, ser devidamente respeitado, ainda que se trate de princípio, ele rege tudo o que acontece dentro do cenário jurídico. Então, nesse ponto, minha amiga, eu deixo as minhas considerações aqui e também abro aí a palavra para o nosso querido Ney Daniel, que vai também trazer seus conhecimentos e as suas impressões acerca do decreto aqui para nós, para enriquecer o nosso diálogo. E é legal, Débora, tomando uma palavrinha aqui antes do Ney falar, que eu lembrei exatamente de Santa Catarina, né, quando fiz a leitura. Os links, tanto da matéria da semana passada quanto de hoje, já estão ali disponíveis para todos. Mas eu me recordo, em Jaraguá do Sul, em especial, quando conversava com um professor universitário de arquitetura e engenharia, eu não lembro ao certo se ele era arquiteto ou engenheiro, ele falava que o solo de Santa Catarina, em especial Jaraguá do Sul, era como se fosse uma esponja. E a depender do local, aquilo poderia, né, ocasionar desmoronamentos e tudo mais. E teve uma situação de uma localidade ali em que, nossa, antiga, assim, casas antigas, e aquilo veio abaixo, levando todas aquelas casas, sabe? Uma família perdeu entes queridos, assim, uma família, eu não estou dizendo de casebres, tá? Estou falando de pessoas, né, aquelas famílias tradicionais, muito bem estruturados e tudo mais. Mas veja como é importante, né? E por isso que Santa Catarina, Débora, provavelmente, minha amiga, por isso que ela se destaca, porque ela já sofreu muito com esse impacto, né? Então, aqui eu deixo um abraço para todos de Santa Catarina, já morei em Blumenau, né? Se sofre com enchentes, com desmoronamento. Minha mãe mora no alto, né? Então, a preocupação é o desmoronamento. Quem mora no baixo, a preocupação são as enchentes. E é muito importante esse estudo que vocês vêm demonstrando aqui,
Veja, né, como é uma união entre o jurídico, as instituições públicas e os profissionais respectivos, quer seja da engenharia, da arquitetura, não é mesmo, Ney? Agora vai lá, Exatamente. para as suas palavras, Ney. Vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos dar aí a continuidade da palavra da professora Débora, né? Só ressaltando a questão aí que ocorreram aí os desastres naturais em Santa Catarina, acho que foi em 2018, né? Que teve um dos maiores aí desastres, né? Sobre a questão aí de desabamento, né? E que, infelizmente, né, realmente Santa Catarina vem aí se destacando para tentar aí minimizar, né, essa questão aí desses desastres naturais e que realmente não são em lugares irregulares, né? São lugares assim que foram até de uma certa forma regulamentados pelo município, né? E que realmente, infelizmente, como ocorrem esses fatos, né? Nós só temos aí a, se pensar, né? Porque como também ocorrem aí em muitas áreas de irregularidades que são mais propícias a isso, e também a questão do desmatamento, né? Porque através do desmatamento, as pessoas elas vão nesses locais para tentar uma moradia irregular, né? Então, aí se tratando aí de uma regularização fundiária urbana, que é a atuação da proteção, né, dessa defesa civil, que tem, portanto, o objetivo de reduzir os riscos, né, desses desastres e de compreensão da preservação, da mitigação, né, da preparação, resposta à recuperação de danos, que de uma forma multissetorial, né, que traz aí os 3 níveis do governo, que é o federal, o estadual e o municipal, observando sempre a diretriz da ampla participação da comunidade. Além disso, também é fundamental que o município, né, ao ordenar aí o seu território, que traz aí no artigo 30 da Constituição Federal, no parágrafo 8º, né, que identifica as áreas de maior vulnerabilidade ambiental, visando cobrir, né, ou restringir o uso da ocupação do solo, né, e do parcelamento. E à medida que seja a longo prazo, por meio de um plano diretor e de mais normas urbanísticas, né? Até desta forma aí o novo decreto 10.692, né, de maio de 2021, que também traz aí também no seu artigo 2º, né, do parágrafo 4º, sobre a proteção, né, da defesa civil, que nada mais é que um conjunto de medidas, né, pré-estabelecidas aí, destinadas a responder, né, esses desastres de uma forma planejada, né, como objetivo de minimizar os seus efeitos, né? E até essas medidas aí possuem um roteiro de atuação prático, né, da implementação da política nacional, né, da proteção da defesa civil, né, também da adoção de órgãos ministeriais para a indução da fiscalização, né, de melhores condições de vida, trazendo isso da melhor condição de vida para o coletivo, né? Bom, segundo o Ministério do Desenvolvimento, né, da Defesa Civil, o ano passado, em 2020, foi apoiado 346 municípios afetados por esses desastres aqui no país. Como ocorreu também aí nesse final de semana, marcados por vários desastres, né, em todo o Brasil. Até a Confederação Nacional dos Municípios, né, alerta para as cheias dos rios, né, que até atualmente aí, infelizmente, ocorre na região norte do país, né? Tanto é que o Dia Mundial do Meio Ambiente, foi 5 deste mês de junho, né, se não me engano, também traz, né, aí alertas, né, de necessidades de uma atitude mais consciente, né, das pessoas, sabe? E que até já vimos há mais de 10 anos aí, em média, os questionamentos aí sobre as mudanças climáticas, né,
que podem ser respondidos por danos de monitoramento do clima. Não dá mais para negar a relação entre o homem, né, e os prejuízos causados ao meio ambiente, como infelizmente até ocorreu aí no Rio de Janeiro, né, o desabamento de edificação irregular, né, onde infelizmente vidas aí foram perdidas, e não só recentemente como ocorreram aí no Rio de Janeiro, como sempre ocorre aí, né, em áreas desmatadas, que as pessoas elas acabam se criando até grandes locais aí de construções e edificações, onde várias pessoas acabam até indo morar nesses locais, né? E nisso, sendo construído de uma forma irregular, uma vez que foram pessoas afetadas economicamente, né, para buscar moradias nessas áreas irregulares, ou buscar, de repente, uma moradia digna, né, o aproveitamento da situação, né, que vai acabando, que de repente a pessoa acaba aceitando uma determinada situação de moradia, e que é um ponto difícil, né, de controlar a regularização no nosso país, no Brasil, é uma que é imenso, quanto é possível um período longínquo, ou seja, na época de construção, né, de uma nação, de repente poderia ter feito um planejamento adequado, né, dessas moradias irregulares, principalmente nesses lugares aí de proteção ambiental, né? E isso poderia aí ser privado aí de várias questões aí desses desastres naturais, e que o legislador, de repente, ele tem uma missão aí complexa, né, de poder regulamentar e de poder organizar toda uma sociedade, né, com várias situações sociopolítico e econômico, né? Então, são essas aí as considerações, né, que gostaríamos de colocar na live de hoje, né, trazendo à baila este assunto de regularização fundiária, né, nessas áreas pelo fato social. Veja, né, Ney, que interessante mesmo essa reflexão. E como a Débora comentou, e a gente sempre fala isso toda semana, na realidade, super atual. Porque é um problema que ele já vem, né, sido enfrentado ao longo do tempo. A gente fala em Santa Catarina, mas sabemos que tantos outros desastres aí que assolam o nosso país, e que realmente nós precisamos uma união de forças, né? O Ney citou todos os âmbitos aqui, né? O nacional, estadual, municipal, é uma forma de prevenção, porque depois claro, alguns desastres a gente não tem como prever, nós sabemos disso, e há uma resposta imediata da própria natureza aos atos do homem, né? E aí, infelizmente, uma herança nossa e algumas consequências também dos nossos atos. Então, nós temos que nos conscientizar cada vez mais, buscar os estudos que foram apontados hoje aqui, para que haja uma regularização. E como que vai haver uma regularização? Quando houver um estudo, quando houver condições apropriadas de moradia, né, de sobrevivência, claro, pensando em uma condição mais simples, mas o que me vem à mente, e eu nunca esqueci, isso faz muito tempo já, morava em Jaraguá do Sul ainda, quando desmoronou, assim, e hoje, para vocês terem uma ideia, passa uma rua por cima, assim, que sobrou, assim, das casas, sabe? É algo, assim, realmente lamentável, sabe? Lamentável, perigoso, arriscado. Então, tem que ser estudado, tem que ser muito bem planejado. A minha mãe, quando construiu a casa dela, no alto, ela construiu bem perto do muro, bem pertinho do muro. E aí já levou várias vezes, já levou engenheiro lá para estudar, porque fica muito próxima a casa do muro, e ainda os quartos ficam para o lado do muro, assim, né? Mas é porque na época não se tinha um estudo, não se tinha um planejamento, né, da própria prefeitura para a liberação das construções, e hoje nós já temos essa disponibilidade. Realmente, né? Sensacionais as construções. Débora, mais uma vez, minha amiga,
top das galáxias no sentido de reflexão. É mais uma live daquelas, né? É verdade, né? É sempre importante a gente trazer esses assuntos, porque eles vão se renovando. A gente vai construindo uma teia, né, de conhecimentos, de reflexões, porque lá atrás a gente começou, né, com a regularização fundiária, né, com os princípios da lei, o que ela trouxe, né, como que está acontecendo na prática, e hoje a gente vem aprimorando esse estudo com essa legislação nova, seja ela municipal, seja ela em âmbito federal, né, enfim, que tem essa conexão também, né, que faz com que as coisas funcionem, e até a gente consegue trazer essa dicotomia na sua aplicação também, né, porque em alguns lugares a aplicação ela é mais efetiva, em outros nem tanto. Então, claro, temos as nossas críticas, afinal, né, advogados que somos aqui na sua grande maioria, né, nós também temos que criticar, até porque nós, enfim, é nosso papel, né? A gente precisa fazer isso para fomentar o discurso e também para aprimorar a aplicação da lei e fazer com que o direito de cada um seja efetivamente assistido, né, minha amiga? Acho que esse é o nosso papel aqui, né? Enfim, e tem mais uma coisa, né? Para fecharmos com chave de ouro, eu tenho certeza que o Ney tem a frase grande finale. Trouxe, acredita que trouxe? Mas é o mínimo que você pode fazer. Então, vamos até aí trazer aí, ó, sobre um poeta polonês, né? Que de repente faz até efeito aí sobre os nossos assuntos de hoje, que é do Stanisław Lec, né? Que citamos aí a seguinte frase, né, na live, que para se chegar à fonte é preciso nadar sempre contra a correnteza, né? Então, aí trazemos essa informação aí sobre essas questões aí que estamos aí discutindo hoje, né? Inclusive, até a questão da evolução sobre essa questão da regularização fundiária urbana, que envolvem também, né? E acredito principalmente aí o meio ambiente, né? Então, vamos se pensar, né? Antes, de repente, de construir, porque é algo que será o nosso lar, né? Então, aí vamos fazer de uma forma... É complexo, né? Onde pode ser aí caro no país, né? Mas vamos tentar, né? Fazer aí algo que seja aí para os herdeiros e assim sucessivamente, né? Muito legal. E a frase do Ney, na realidade, ela fica bem literal, né? O que a gente está pensando e refletindo hoje. Débora, mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade de compartilhar conosco tuas experiências. Ney, da mesma forma, e eu espero vocês na semana que vem com mais algumas informações preciosas dentro de questões imobiliárias e urbanísticas. Tá bom, pessoal? Obrigado. Um beijo bem grande a todos. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.